Bom dia a todos e todas que acompanham aqui a nossa sessão itinerante. Essa é a Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Sou o deputado estadual Marquito, coordeno e presido a Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável dessa casa. Nós estamos aqui, quero agradecer a presença do deputado Tiago Zilli, do líder de governo, deputado Maurício Peixe, também Carlos Humberto, que está aqui se aproximando, e Napoleão Bernardes também já está compondo a mesa. Eu coloco aqui, inicialmente, com o quórum regimental, declaro aberta essa comissão, e eu coloco aqui em votação e discussão a ata da 7ª reunião ordinária desta comissão. Quem concorda permaneça como está. Aprovado a ata da 7ª reunião ordinária. Nós temos aqui, como praxe, nas sessões itinerantes, ouvir os membros e ações aqui desta região. Inicialmente, nós vamos ter 4 convidados aqui a falar. Inicialmente, nós vamos discutir... Bom dia. Chegando aqui também Matheus Cadorim, que também é componente da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Nós temos um tema muito importante, tá, para a fala em tribuna, senhores deputados. Em 30 de outubro, há praticamente quase 2 anos atrás, 30 de outubro de 2023, esta comissão realizou uma audiência pública aqui no auditório da OAB, em Balneário Camboriú, naquela ocasião para discutir a questão da problemática do abastecimento de água na região de Camboriú e Balneário Camboriú. E tínhamos problemas com a EMASA, da captação, e problemas também da qualidade da água. Então, nós estamos aqui com o prefeito Leonel Pavan, do município de Camboriú, e lá em 30 de outubro de 2023, essa audiência pública fez um debate sobre a questão da necessidade do parque alagável. E o senhor vai falar um pouco para nós aqui, ou inundável, né? E naquela ocasião, o encaminhamento concreto, o deputado Carlos Humberto acompanhou toda a audiência pública, o encaminhamento concreto foi a questão da captação de recursos junto ao governo federal ou alguma agência de financiamento para construir o parque. E foi fundamental, de alguma forma, o incentivo. Depois teve também uma participação da comissão diretamente junto ao governo federal, era na gestão passada, não na gestão do atual prefeito Leonel Pavan, mas eu queria deixar que essa comissão teve uma atuação muito bem conduzida, para que hoje fosse uma realidade, e eu quero parabenizar por essa realidade de uma solução baseada na natureza, podemos chamar assim, e que tem aí como premissa resolver a questão do abastecimento de água de Balneário Camboriú e Camboriú. Uma ação muito coordenada também pelo Comitê de Bacia Hidrográfica, que também tem um alinhamento com essa posição, e por isso a gente faz questão de retornar aqui 2 anos depois e ouvir aqui, então, inicialmente, o nosso prefeito de Camboriú, para fazer uma fala aqui de 5 a 10 minutos, e depois ele pode conduzir para os secretários dele e tal. Nós também vamos chamar o Auri da EMASA, depois por mais 5 minutos para poder falar. Tá. Então o senhor senta aqui com a gente, por favor. E o Auri vai fazer a primeira fala para apresentar o projeto, depois eu passo para o prefeito. Tá bom? O Auri representando a prefeita Juliana Pavan, que está numa ação hoje do Dia do Servidor Público, e ele vai estar aqui falando um pouco do projeto. Por favor. Bom dia a todos. Por favor, só um minutinho, Auri. O deputado Carlos Humberto quer. Só fazer um registro, o prefeito de Camboriú é ex-parlamentar da nossa casa, então é ex-deputado estadual e ex-governador. Bom dia a todos. Cumprimentando o deputado Marquito, cumprimento a todos e agradecê-los pelo esforço na questão do meio ambiente. E por falar em parque inundável, nós temos aqui um vídeo que vai representar o que é o parque inundável. Eu acho que, se puder colocar, depois eu complemento.
esse é o projeto. Eu quero aqui agradecer e dar os méritos a quem merece, ao funcionário efetivo da EMASA, o Felipe, que lá em 2010, vendo a necessidade da crise de abastecimento de água que se aproximava da nossa região, também com a questão da enchente, no seu trabalho de TCC, desenvolveu esse belo projeto que depois de 14, 15 anos está prestes a sair do papel. Esse talvez seja um dos projetos mais importantes da nossa região. Hoje o mundo vive numa questão de resiliência climática, ou seja, a questão das chuvas, elas são cada vez mais intensas, num período bem menor. Nós estamos situados na região que mais cresce populacionalmente no país há mais de 3 décadas. Na nossa região da bacia do Rio Camboriú, todos os anos 10 mil pessoas migram para essa região. Então, além das enchentes recorrentes em Camboriú e da crise que se avizinhava na questão da quantidade do abastecimento de água doce, ou seja, como é que nós íamos continuar crescendo com uma falta de água. Então, esse projeto ele vem para solucionar a questão da reservação, do abastecimento de água bruta e também na questão de enchentes, principalmente em Camboriú, que a cada 2, 3 anos sempre elas aconteciam e... Mais 2 minutos, por favor. E isso atingia grande parte da população. Esse projeto é um projeto que vai resolver a questão de reservação de água, abastecimento de água, vai resolver a questão de enchentes numa parte do município de Camboriú e, com certeza, vai transformar economicamente Camboriú. Como o Pavan sempre diz, hoje uma nova Camboriú vai se desenvolver no entorno do Parque Inundável. Como pode ver, não é só questão de abastecimento de água e enchentes, ele é também uma questão econômica. Ele está projetado para 10 mil anos, ou seja, inicialmente ele vai ocupar 100 hectares de terra, 160 a cada 2 anos com as chuvas recorrentes, onde seria alagável, e nós estamos reservando 500 hectares de área para em 10 mil anos, ou seja, essa área não vai ser ocupada por construções permanentes, porque elas podem ser, em algum momento, elas sejam inundáveis. Então, é um projeto importante, está prestes a sair do papel, já temos garantido no PAC do governo federal a fundo perdido, 73 milhões, os 2 municípios se uniram, isso é a importância de ter o prefeito pai e a prefeita mãe em Balneário Camboriú, está mais fácil de resolver essas soluções, e esse projeto que estava sendo discutido há anos, o pai e a filha, em pouco tempo, estão resolvendo e temos tudo para, no primeiro semestre do ano que vem, darmos início a essa importante obra, que vai ser um marco para as 2 cidades. Muito obrigado pela colaboração dos deputados, principalmente dessa comissão. E por falar em 23, além da crise d'água, onde nós estamos aqui, era insuportável de estar. Nós temos aqui do lado do centro de evento a nossa estação de tratamento de esgoto. Em 23, nessa região, ninguém aguentava, a estação não funcionava, o mau cheiro era insuportável. E hoje, como todo mundo pode ver, aqui do lado tem uma estação de tratamento de esgoto e não temos cheiro nenhum. Esse problema também foi resolvido nesse curto espaço de tempo. Muito obrigado pela colaboração de todos. Muito obrigado, Auri. Queria agradecer, não é a primeira vez que o Auri vem a essa comissão, né, deputado Carlos Humberto, e sempre colaborando, e a gente vê uma mudança significativa na gestão, prefeito, e a importância da equipe técnica aqui da EMASA, também quero enaltecer a equipe técnica, parabenizar por valorizar o projeto técnico também da equipe técnica, e a persistência, a resiliência também da equipe, de há 15 anos estabelecer um projeto, e hoje está aí sendo uma realidade, e certamente vai ser um exemplo para o mundo, porque o mundo todo está falando de cidades esponjas, capacidade de resiliência climática, de transição climática, e a gente vê esse projeto será um grande exemplo. Então, eu fico muito feliz, eu acho que a casa, né, acaba sendo responsável também, corresponsável por esse avanço, porque aquela audiência pública, no dia 30 de outubro de 2023, também apertou um botão do start para que a gente conseguisse sentar aqui. O encaminhamento concreto era levar a proposta para o PAC, a EMASA fez o seu trabalho de casa, e as 2 gestões agora que assumiram, num pacto político, também abraçaram-se as mãos, e a gente está aí
com um grande projeto que vai ser uma referência para o mundo, não tenho dúvidas. Agora eu passo a palavra para o prefeito, ex-deputado, ex-governador Leonel Pavão. Bom dia. Eu fiquei imaginando o Auri falando e o tempo andando, mas é assim mesmo, tem que ter tempo. Encerrou o tempo, acabou. Então eu não vou ficar aqui mencionando os meus amigos deputados, viu, Carlos Humberto? Senão fico acabando meu tempo só em elogiá-los. Eu quero iniciar pelo seguinte, pelo resultado. Auri Pavone e a Imasa, parabéns pelo trabalho que estão executando em 8 meses. Acabou o cheiro do Rio Camboriú, que era um caos, e com projetos inovadores. Eu e a Juliana Marquito decidimos daqui 2 anos, falamos já nisso ano, mergulhar no Rio Camboriú. E nós já, acho que podemos já o ano que vem mergulhar no Rio Camboriú, Carlos Humberto. Tamanha é o trabalho que estão fazendo em benefício das águas das nossas 2 cidades. O Parque Inundável é a solução para a vida de Balneário Camboriú. Camboriú também. Mas o Auri fala muito bem. Sem o Parque Inundável, com essas mudanças climáticas, Balneário Camboriú terá problemas seríssimos no futuro. Se hoje, 10 dias de estiagem der, acaba a água na nossa região, né, Auri? Acaba a água. Com o Parque Inundável, que vai ter 600 mil metros de água, de água, que vai ter de 0 a 8 metros de altura. Uma barragem protegida por um dique que o atual governo federal, quero aqui agradecer o governo do Lula e do Alckmin, que nos liberaram 73 milhões de reais para o dique e mais 20 e poucos milhões para Balneário Camboriú. É a vida, Marquito, é a vida de Balneário Camboriú que está em jogo. E as inundações que ocorriam, é incrível as inundações que existiam. Vocês viram aqui o antes e o depois. De bairro chegar a 2, 3 metros de altura de água. Esse dia deu uma bolha de óleo no Rio Camboriú, já faltou água em Balneário Camboriú. Porque se aquela bolha de óleo entrar no canal que vai tratar a água, já ia faltar água. Então, o Parque Inundável é um dos melhores parques do Brasil. Tamanha infraestrutura que vai existir. Podemos investir o dinheiro público, mas também fazer parceria pública-privada. Você, se um dia quiser ir na Assembleia, nós explanarmos tudo o que vai acontecer na nossa região com este parque, nós lá estaremos junto com a Auri Pavone. A ANFRE é fundamental para nós, porque através da ANFRE é que nós encaminhamos o requerimento para liberar os recursos do Parque Inundável. Prontamente, em questão de 4, 5 dias que falamos com o vice-presidente, eles já nos avisaram que nós estaríamos no PAC. Prestem bem atenção. Camboriú tem 240 quilômetros quadrados, mais ou menos. Balneário Camboriú, 46 quilômetros quadrados. Mas tem 150 mil pessoas que moram em Balneário e 120 mil pessoas em Camboriú. E segundo o IBGE, em 2030 vai ter mais habitantes em Camboriú que Balneário Camboriú. E a água é a nossa vida. Se nós não criarmos projetos para termos água, não adianta nós falarmos de infraestrutura, rodovia, falar em qualidade de vida, falar em saúde. A água é a vida, é como ar. Trancou ar, acabou tudo. Faltou água, acabou tudo. Então, a Imasa, meus cumprimentos, que há anos já vem fazendo esse projeto, só que faltava atitude. E agora está vendo a atitude do pai e da filha. Não quer dizer que seja só eu, porque eu tenho uma equipe maravilhosa. Eu tenho uma equipe que trabalha muito, mas é que tem 2 líderes e que tem 2 grandes equipes envolvidas, integradas,
pensamos junto, buscamos a solução junto, porque as Camboriús representam não só um fator forte na economia, do turismo, mas representa aqui no centro como um dos melhores pontos do turismo para a economia, para a vida, para curtir, é as Camboriús garantindo até o futuro da nossa santa e bela Catarina. Um dia farei com o maior prazer uma... Obrigado. Deputado Marquito, se o senhor me permite. Eu permito, eu só queria convidar a prefeita Juliana Pavan para estar conosco, por favor. Fazer uma falinha ali de... Uma saudação, por favor. Por favor. Se o senhor me permite, enquanto a prefeita Juliana se encaminha ao púlpito. Em 2023, deputado Marquito, o senhor esqueceu de mencionar que nós participamos na Câmara de Vereadores de Camboriú da entrega da licença prévia para a execução do Parque Inundável. O senhor governador do estado de Santa Catarina, Jorginho Melo, se fez presente. O hoje prefeito Leonel Pavan era pré-candidato, estava lá presente também. Então, o prefeito Leonel Pavan, com toda essa energia que tem, e com todas as ideias que tem, e não deu nem tempo dele falar aqui, tomara que o senhor abra espaço lá na Assembleia Legislativa, sobre o que o Parque Inundável trará de desenvolvimento econômico, mas só para falar do projeto, da participação da Assembleia Legislativa nisso tudo, nós participamos da construção dessa licença prévia, representando essa comissão junto ao IMA, o Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina, que deu, depois da apresentação dos estudos, em menos de um ano, essa licença, que também já é um catalisador para que os recursos e os projetos caminhem de maneira mais acelerada. Obrigado, deputado Carlos Humberto, por complementar também a atuação dessa comissão. Então, a gente fica muito orgulhoso de poder estar aqui, junto com o prefeito Leonel Pavan, junto com a prefeita Juliana Pavan, e dizer, prefeito, que eu quero estar lá no dia do plantio da primeira árvore daquela área que tem que ser toda reflorestada ali no entorno, e também, na hora do mergulho, pode me chamar que eu vou nadar no rio ali. Eu gosto. Eu vou passar a palavra para a prefeita Juliana Pavan, fazer uma saudação, e também poder, se quiser usar lá o púlpito, fica à vontade, como a senhora achar melhor. Tá? Uma saudação, e depois eu vou chamar nossos próximos 2 convidados. Bom dia a todos, bom dia a todas. Eu estava em uma reunião estratégica do governo, mas estávamos muito bem representados aqui pelo nosso presidente da EMASA, Auri Pavone. Consegui acompanhar um pouco da sua explanação, falando dos grandes avanços da EMASA, mas da importância desse grande investimento que é o Parque Inundável, que apesar de ser no município de Camboriú, para Balneário Camboriú tem uma importância significativa, aliás, muito importante. Aliás, tanto Camboriú quanto Balneário Camboriú são cidades interligadas. E na fala do prefeito Leonel Pavan, meu pai, muito bem deixou aqui a sua mensagem da importância desse investimento de muitos anos que essa região precisa, até porque nós precisamos conter as cheias, garantir vida, garantir água, e o Parque Inundável é fundamental. Deputado Marquito, parabéns pela condução da comissão, pelo convite, muito obrigada. As pessoas precisam ter um pouco mais de conhecimento da importância deste grande investimento do Parque Inundável. O deputado Carlos Humberto, um grande defensor da causa, que vem acompanhando atentamente também esta situação. Enfim, a todos os deputados aqui presentes, as deputadas, esse assunto que está sendo debatido hoje, para muitos pode até parecer um assunto local, mas quando se fala de vida e quando se fala de 2 municípios, nós falamos de uma região. Nós falamos de uma região que tem pouco mais de 300 mil habitantes, se você for olhar. E quando se fala de uma parcela significativa da população de Santa Catarina e de 2 municípios que movimentam muito também a economia do estado, garantir esse grande investimento é garantir o cuidado com a saúde pública, garantir o cuidado com a segurança
hídrica, que é o que nós precisamos debater. Então, nós agradecemos os investimentos, inclusive, quero falar aqui, né, de receber essa atenção do próprio governo federal com relação a sermos contemplados pelo PAC. Nós precisamos reconhecer isso. Uma grande luta de muito tempo, onde este ano, com uma articulação responsável, uma articulação política, tanto o prefeito Leonel Pavão, junto com a nossa equipe da EMASA, junto com a própria ANFRE, aqui está o Jailon, enfim, com tantas pessoas debatendo esse projeto, nós conseguimos avançar e garantir que esse recurso realmente pudesse sair do papel e tão logo concretizar essa obra extremamente necessária. É simples, é segurança hídrica e que tem uma importância muito grande para a vida da população aqui da nossa região. Nós estamos aqui sempre à disposição, não somente para debater esse assunto, mas para avançar a cada dia grandes desafios, dentre eles a construção do Parque Inundável, que é no município de Camboriú, mas que Balneário Camboriú depende muito. Então, muito obrigada por abrir esse debate e nós estamos sempre à disposição. E já dou aqui boas-vindas a todos que chegarem em Balneário Camboriú para esse grande encontro da Assembleia e à tarde nós estaremos aqui também participando da abertura. Um abraço a todos. Muito obrigado, prefeita. Obrigado também por dar boas-vindas a todos e todas aqui da Assembleia Legislativa e da Alesc Itinerante. A gente se sente muito honrado também de poder estar aqui no município. E que bom poder contar com os dois prefeitos aqui. Nós temos mais dois convidados, cada um vai fazer uma fala de 5 minutos. Eu convido aqui a professora Laura Pioli Kremer, que é bióloga, mestre em zoologia e doutora em ecologia e conservação, e que é docente, professora do Instituto Federal de Santa Catarina, do campus Itajaí, e coordena os cursos e projetos que têm como objetivo a difusão da cultura oceânica para públicos diversos da educação formal e não formal, em busca de promover uma reflexão crítica sobre a realidade ambiental, social e cultural. Eu chamo então a professora para poder fazer uma fala. Muito obrigado por estar vindo. Essa casa aprovou a lei que instituiu o Dia da Cultura Oceânica, a lei que instituiu o Direito dos Oceanos de Santa Catarina e que, inclusive, tem sido inspiração da Rede de Escolas do Mar em Santa Catarina, o Fórum. E eu quero aqui já parabenizar a prefeita Juliana Pavão por criar a Escola do Rio e do Mar de Balneário Camboriú, uma grande iniciativa. A gente fica muito feliz e já falei para ela algumas vezes e vou sempre repetir quando encontrá-la, porque é uma grande iniciativa para a construção da cultura oceânica e Balneário Camboriú tem todo o perfil para poder inserir uma escola como essa. Por favor, professora, fique à vontade. Olá, bom dia. Cumprimento o deputado Marquito e demais senhoras e senhores deputados, autoridades, representantes da sociedade civil e todos que nos acompanham. Agradeço a possibilidade de estar aqui e é com grande respeito que utilizo essa tribuna para representar a sociedade, o IFSC e tratar sobre a cultura oceânica. Somos uma nação atlântica. Todas as ações que fazemos, distantes ou próximas da costa, afetam o oceano, pois estamos conectados ao oceano por nossas bacias hidrográficas. O oceano é um sistema socioecológico, cultural e complexo, e somos corresponsáveis por esse território. Do oceano veio a vida, e o oceano que mantém a vida no planeta. Produz o oxigênio para a nossa respiração, nos dá alimento, absorve o calor e gás carbônico, equilibra o clima planetário e protege as áreas costeiras de eventos climáticos extremos. Por outro lado, a humanidade tem impactado severamente o oceano e seus ecossistemas, com modificações bruscas de paisagens, sem considerar os saberes e a cultura dos povos do mar. Com a utilização excessiva de fertilizantes na agricultura e a falta de saneamento básico, estamos incrementando a quantidade de nutrientes, tornando nossos corpos d'água anóxicos e sem vida, criando zonas mortas oceânicas. Estamos destruindo e fragmentando habitats com uma alta taxa de extinção da biodiversidade costeira. Temos milhões de toneladas de plástico no oceano. A temperatura do oceano no Atlântico Sul está cerca de 2 graus Celsius acima da média histórica,
e a acidificação do oceano segue em nível crescente. O oceano ficou 30% mais ácido desde os tempos pré-industriais. Vivemos uma crise ecológica, social e cultural, e precisamos urgentemente ressignificar o desenvolvimento que estamos vendo nas áreas costeiras. Desenvolvimento este que muitas vezes é sinônimo de destruição, totalmente desconexo dos ecossistemas costeiros, seu povo e suas relações. No entanto, nesta casa, como o deputado Marquito mencionou, foi criado e aprovado um importante marco para a história oceânica de Santa Catarina. Em janeiro deste ano, foi sancionada a Lei 19.247, que visa promover a cultura oceânica no estado de Santa Catarina. No nosso estado, diversas instituições promovem a cultura oceânica. ONGs, universidades, institutos federais, escolas do mar, escolas municipais e estaduais e iniciativa privada. Para garantir os termos dessa lei, precisamos do fortalecimento dessas instituições. O Instituto Federal de Santa Catarina, campus Itajaí, é um campus voltado ao oceano. Foi criado em 2008 e atualmente oferece cursos diversos para a formação oceânica. Em parceria com a Marinha do Brasil, oferta cursos de formação inicial e continuada para a formação de pescadores, tendo formado mais de 1.000 pescadores, de modo a diminuir a escassez de profissionais na área e a ilegalidade no exercício da função de pescador, dando dignidade a essa profissão. Ainda contamos com a formação técnica em aquicultura, contribuindo para a produção de alimentos no mar de forma responsável. Para integrar os jovens às profissões do mar, contamos com um curso técnico integrado em recursos pesqueiros, que permite a formação de ensino médio integrado ao ensino técnico. E com vistas à multiplicação dos saberes do mar e da importância da formação continuada de professores, criamos em 2014 o curso de especialização para professores em ciências marinhas. Esse curso é para educadores de todas as áreas do conhecimento e subsidia a integração do tema oceano no currículo escolar e na educação não formal. Apesar de todos os esforços que vêm sendo empreendidos por todas as instituições do Estado, precisamos ampliar essas ações para darmos conta da amplitude e urgência das nossas necessidades. Semana passada ocorreu o 3º Fórum das Escolas do Mar de Santa Catarina. Nesse evento foi produzida coletivamente uma carta de intenções com diretrizes para balizar a promoção da cultura oceânica no Estado. Precisamos utilizar essa carta como instrumento norteador para a implementação da Lei 19.247. Precisamos consolidar a rede para a cultura oceânica que se formou neste evento, composta por diversos atores sociais ligados ao mar. Precisamos de investimentos em projetos e programas robustos para o fomento da cultura oceânica no Estado. Precisamos ouvir os povos do mar e suas necessidades. Enfim, são muitos os desafios, mas muitas as possibilidades também. Termino com o artigo 6º da Lei 19.247. O oceano tem reconhecido direitos intrínsecos e inalienáveis, como o direito à integridade, à regeneração, à proteção contra danos, entre outros. É isso, a natureza é sujeito de direito, e garantir o direito do oceano é garantir o bem viver planetário. Mais uma vez, agradeço a oportunidade de estar aqui. Muito obrigado, professora doutora Laura. Importantíssimo. A gente também pede que a senhora deixe a cópia da carta depois para a gente colocar aqui nos anais dessa sessão da comissão, tá bom? A gente vai anexar e também deliberar para conhecimento de todos os deputados da Assembleia Legislativa. Muito obrigado. Eu quero passar agora para nosso último convidado, que é o senhor Cristiano Voltina, que é biólogo, ambientalista e pesquisador, autor de 2 volumes do livro Aves Catarinenses, que reúne informações sobre 725 espécies de aves e revela a exuberante diversidade da axifauna de Santa Catarina. Com atuação destacada em educação ambiental, dedica-se há quase 20 anos à formação de estudantes da rede pública e privada de ensino. E eu quero chamá-lo para poder fazer uso da palavra. Fique à vontade.
por 5 minutos. Se precisar de mais 2, a gente estende. Por favor. Muito obrigado. Quero agradecer e dar um bom dia a todos e a todas e elogiar a iniciativa da Alesc itinerante. E eu venho aqui representar o Instituto Ideia, que é uma instituição com cunho de ambiental. E também eu trago junto aqui, represento nessa ação 15 mil pessoas que acreditaram em mim para defender a praia de Taquarinhas. A praia de Taquarinhas é uma praia que tem uma beleza cênica maravilhosa e também uma beleza para as questões ambientais muito grande, porque ela é uma das únicas praias que não tem uma interferência humana muito grande. Então, ali vivem muitas criaturinhas que dependem daquela praia e daquele ambiente natural e preservado. Ouvi falar muito aqui sobre a grande quantidade de dinheiro, milhões, que é investido no turismo, né? E eu não sou, na minha formação, a gente não tem aula de economia. Então, quando se fala muito em riquezas naturais, o biólogo entende muito aquilo como recursos naturais. E esses recursos naturais, a gente acaba explorando de uma forma como se nós fôssemos o dono disso tudo. E a gente, muitas vezes, não explora de uma forma muito correta. E acaba criando alguns problemas, que hoje nós já estamos enfrentando, um deles que é o aquecimento global, que é algo muito sério. Então, a gente sempre pensa assim que o aquecimento global é um caso isolado lá da destruição da Amazônia. Não, aqui a gente também tem uma mata que também faz efeito, sim, nas questões ambientais, no clima. E Taquarinhas, ela é uma praia que Santa e Bela Catarina, né? Esse Santa e Bela Catarina pode ser que tenha muito também, graças ao esforço dos catarinenses, né? Mas grande parte é das nossas belezas naturais. E eu acho que a gente tem que também usar essas riquezas naturais, que não é só para ir lá e usurpar aquela riqueza. Eu acho que também tem riqueza que a gente tem que simplesmente deixar ela lá e aprender a contemplar ela da sua forma bruta, da sua forma, porque hoje esse tesouro que é a praia de Taquarinhas, eu acho que não pertence só a Balneário Camboriú, pertence a Santa Catarina, pertence ao Brasil, pertence ao planeta Terra, porque eu acredito que as futuras gerações também vão ter um interesse em conhecer uma praia, tipo como quando Pedro Álvares Cabral chegou aqui. E essas riquezas hoje, muitas pessoas vão para muito longe procurando esse tipo de tesouro, esse tipo de riqueza. Então, acho que Taquarinhas, ela deve ficar lá do jeito que ela está. Não só eu, essas 15 mil pessoas também assinaram um abaixo-assinado pedindo para que Taquarinhas fosse transformada numa unidade de conservação. Isso, na época, a gente conseguiu muito rápido. Essas 15 mil assinaturas não era online, era de forma mecânica. E a gente teve contato com todas as pessoas. E quando a gente olhava no olho da pessoa e falava sobre essa praia, era muito rápido para a pessoa aceitar e colocar ali. Então, acho que a Juliana, antes das eleições, aceitou esse desafio de continuar deixando essa praia do jeito que está lá. E eu acho que a Juliana vai fazer algo que nenhum outro fez, não teve coragem de fazer. Isso, o nosso antigo prefeito de Balneário Camboriú, o Leonel Pavan, transformou a Interpraias numa APA, né? E o IDEA vem lutando para que o Conselho Gestor
seja que tenha a formação do conselho gestor, que ele tenha a sua atuação e que seja feito o plano de manejo. A gente luta isso há 20 anos já, dando formação para as pessoas e explicando o que é uma APA, o que é um plano de manejo. E eu acho assim que a Juliana Pavan vai entrar para a história de Balneário Camboriú e de Santa Catarina por transformar uma praia com uma unidade de conservação para que ela permaneça naquele estado, naquele jeito, naquela forma que Deus fez. Porque eu até hoje nunca vi nenhum ser humano conseguir fazer uma praia com toda a sua complexidade, com todas as suas pedras, seu mar, sua areia, suas árvores. Então, acho que ir lá e destruir, eu já vi isso acontecer, mas o contrário eu ainda não vi. Mas quero voltar a agradecer o deputado Marquito, que está me dando essa oportunidade aqui de estar representando essas pessoas. E na parte da biologia, a minha mulher sempre fala, quando um empresário compra uma propriedade e ele tem interesse em colocar seu empreendimento lá, ele vai contratar advogados para defender seus interesses, né? Mas quem vai defender o interesse daquelas criaturinhas que moram lá? As aves, as tartarugas, os mamíferos que moram naquele lugar. E as próprias árvores, que são todos seres vivos, que também têm seus direitos e que fazem tantas coisas boas para nós. Estava se falando sobre o Parque Inundável ali. Todos têm que entender que quem faz as nascentes, quem faz os rios, são as árvores. E elas não cobram nada de nós. Então, a gente tem que entender isso também sobre os benefícios que a natureza presta para a gente, né? Vamos falar sobre as abelhas. Se não tiver abelha, não tem fruta, não tem cereal, não tem nada para a gente comer, porque elas é que fazem a polinização e não cobram nada da gente. Então, a gente tem que entender um pouquinho mais que o ser humano, ele não está isolado da natureza, ele faz parte da natureza. Então, a gente tem que ter um pouco mais de respeito com a nossa mãe terra, e eu acho que deixar uma praia como se fosse o nosso quintal, como se fosse mostrar que a gente é sustentável, a gente tem nossos empreendimentos aqui, turísticos, e que são feitos pelo ser humano, mas esse daí eu acho que foi Deus que fez e ele devia ter alguma ideia, né, de que é para a gente isso. Muito obrigado, querido Cristiano. Parabéns pelo Instituto Ideia, pelo desafio. Acho que fica aqui também um pedido. A prefeita Juliana Pavan, ela é muito sensível a essa causa. Eu acho que a instalação do conselho da APA é bem importante para a instituição e para garantia também do plano de manejo e tal. Então, tem o apoio dessa comissão, prefeita, para a gente poder subsidiar, dar um suporte, conta com a gente, né? Eu acho que é um pedido, um desejo da comunidade, e esse espaço é um espaço para isso também. Então, pode contar com a gente, Cristiano, prefeita, para esses encaminhamentos. Gente, antes de passar aqui para se algum deputado quiser manifestar, eu quero primeiro dizer que tem meu compromisso, prefeito Leonel Pavan, prefeita Juliana Pavan, nós vamos aqui fazer um requerimento para realização de uma audiência pública, como o prefeito pediu, para apresentar para o grande grupo na Assembleia Legislativa. Faremos uma audiência pública sobre o Parque Inundável lá no plenário, né? Fala aqui junto, olhando para o líder de governo, para ter esse grande momento lá na Assembleia Legislativa. Então, a gente vai fazer um requerimento para uma audiência pública para apresentação do projeto como um todo, com mais tempo, com mais dedicação. E também fica esse pedido para a instalação do Conselho da APA, ali da região de Taquarinhas, da Interpraias. Gente, passo para mais alguma manifestação, senhores? Estamos um pouco atrasados. E eu quero ainda alertar que no dia 3 de outubro, nós vamos entregar o relatório 3 de novembro, às 15 horas, lá na Assembleia Legislativa, nós entregaremos o relatório das 5 conferências regionais preparatórias para a COP30, que esta comissão, em parceria com a Escola Legislativa e com a presidência da COP, realizou. Então, deixo aqui o convite, 3 de novembro, às 15 horas, na Assembleia Legislativa, um relatório, ele já tem quase 100 páginas, de todas as contribuições que foram pegas durante o processo nas 5 regiões do estado de Santa Catarina. Senhoras e senhores, dou por encerrada a reunião da Comissão de Meio Ambiente. Muito obrigado.